A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, amigos da Nova Era. Estamos iniciando mais um Nova Era News. Hoje temos o prazer de receber aqui conosco a psicóloga Alessandra Antunes, que vai conversar um pouco sobre a sua vida, né? O que tem feito no seu dia a dia, enfim, nas suas ações. É um papo bem interessante que realmente nos chama muita atenção pelas atividades que ela exerce aí na sociedade lagiana. Como todas as semanas, estamos aqui conosco o Magrão não, Gordo, o Alaicel. Mas é gordo, as filhas não podem dizer, né, então, mas me chamam, só porque eu sou gordo. Passou bem a semana? Eu sou gordo, né, passei ótimo, uma semana tranquila, muito triste, né, pelas cheias do Rio Grande, nossos vizinhos aqui, né. Coisa feia, né. Mas a gente, junto com um grupo, principalmente de Lages, né, fez um trabalho muito bonito, arrecadação muito boa. Está sendo feito ainda, né. Está sendo feito. O pessoal da Zappellini disponibilizou já umas 2, 3, até mais carretas para levar. Então, assim, eu acho que uma semana triste, mas produtiva também para muita gente. Mas para nossa tristeza parece que vai ter mais uma onda, né, dessa chuvarada de frio, enfim, né? Quinta-feira deve retornar as águas, né? E a nossa Alessandra ou Alexandra, né? Eu acho que é Alexandra, né? Alexandra. Opa. Tem um X ali, Marcelo, tu não viu? Tem um X ali. Opa. Alexandra, não faz toda a diferença esse X. Uma grande amiga, né? De longa data, trabalhamos juntos já nos encontramos pelos coxilhas ricas, como diz outro. Então nós temos uma história legal para contar da Alexandra hoje. Legal. Alexandra, tudo bem? Tudo bem. É um prazer te receber aqui conosco. E vamos conversar um pouquinho sobre a tua história de vida aí, né? O que você tem feito. Parece que não são poucas coisas que você faz no teu cotidiano nesse tempo todo que você está aí junto à sociedade lagiana. Tá tudo bem contigo? Tudo bem, graças a Deus. Gostaria de dizer que é um prazer, é uma honra muito grande estar aqui na Nova Era TV, aonde eu morei por algum tempo, né, por 3 anos e pouco quase da minha 4 vida, anos, né? Quase 4 anos aqui com o Alaicel, e é um prazer, é uma honra, uma alegria, meu coração hoje está muito feliz por estar aqui com vocês. Quero dizer também que o povo lagiano está de parabéns. O povo lagiano é um povo aguerrido, é um povo solidário, é um povo amado, que tem ajudado muito os nossos irmãos do Rio Grande do Sul, e quero dizer a vocês que isso não tem preço, tem coisas que não tem preço e a solidariedade é uma delas. Então o povo lagiano está de parabéns por mais uma vez estender a mão aos nossos irmãos. Que bom. É isso aí. Alexandra, conta um pouquinho da tua história. Quem é a Alexandra? A Alexandra é uma moça, uma mulher, uma jovem senhora. As minhas filhas agora me chamam de jovem senhora. Eu sou nascida em Lages, né? Eu nasci na maternidade Teresa Ramos e com 2 dias de vida eu fui levado para Coxilha Rica, para o Raposo, que é o meu local de nascimento. E lá morei uma vida inteira, né? Uma vida inteira com os meus pais. Os meus pais ainda moram lá no Raposo. O Céu já esteve lá com a gente. Já estive tomando um café. Eu pernoitei bem na igrejinha, no salão da igrejinha. Bem lá na nossa igreja, na capela de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que é onde nós temos lá. Hoje ele funciona como turismo de passagem, né? Sim. Então o Céu teve lá com a gente com os jipeiros. Foi. Teve lá com os jipeiros, mas por lá passam jipes, passam cavalgadas. O pessoal das bicicletas também passa lá. Dos pedal passa lá também. Pedal passa lá também. Então nós hoje funcionamos lá como turismo de passagem. Os meus pais moram lá até hoje e é uma honra muito grande ser filha do campo. Como é que se denomina, quando nasce na coxilha, o que é? É lagiano, né? Mas não tem um... Pois olha, lá a gente diz que a gente é do mato, a gente é do mato, a coxilhense, gente é da vassoura, a gente é coxilhano, a gente fala coxilhano, entendeu? Então a gente fala um pouco de tudo, assim, porque, como diz a história, eu já sou da época em que já se nascia na maternidade Teresa Ramos, né? Mas os meus avós, os meus pais, meu pai nasceu de parteira. Sim. Os meus avós, bisavós e tudo mais. Mas não sou muito longe, eu nasci de parteira também, lá no Rufino. Tu nasceu de parteira? Sim, tinha que buscar a parteira e levar. Mas chuva. Mas a tua idade é longa, né? Eu sou bem velho.
Só parece-se mais, mas já é mais. Não, eu sei. Tiveram que buscar de jipe, porque era muito barro, às 11h30 da manhã eu nasci. E chuva, dia 31 de agosto de 66. Você é filho único ou tem mais irmãos? Tenho mais 4 e 2 que faleceram. E daí todos de até parteira? Todos de parteira? Todo mundo de parteira. Eu sou Nossa. mais novo, minha mãe me Muito ganhou com interessante. 42. Não, era fraco os velhos. Nossa, 42, E muito com jovem, 7 meses senhor. nasci ainda. Eita. Viu como dá? Não, dá-lhe. É por isso essa coisinha aí. Se eu fosse, eu penso se, porque do 7º ao 9º é a fase da beleza. Tu imagina a coisa que ia ser Tom Cruise? Não, mas, gente, Só podia ser o Tom Cruise. Se só com 7 meses já é essa Já essa beleza, beleza. imagina se tem nascido de novo. Parou pra Mas pensar? eu acho interessante assim, até a gente saber um pouquinho mais dessa história. Você nasceu lá, existiam muitas dificuldades quando você nasceu, né? Muitas. Mas daí você ficava mais por lá. Como é que é o cotidiano da pessoa que, além da lida do campo, né? Você, como é que tem acesso a estudar essas coisas? Como é que funciona Isso. Então, assim, a Alexandra lá do Raposo, com 5 anos de idade, começou a andar a cavalo. Então, com 5 anos de idade, meu pai já colocou em cima de um cavalo e me amarrou. Daí ele me amarrou as perninhas por baixo do cavalo para mim não cair. E foi a primeira vez que eu fui andar no campo com meu pai. Aí, a lida lá é assim, os meus pais, o meu pai especialmente sempre foi capataz de fazenda, né? Sempre trabalhou com fazenda, sempre trabalhou no campo, a gente sempre trabalhou com agricultura, basicamente então roça e gado. E mais familiar? Mais familiar. Então, assim, o meu avô criou os meus tios e o meu pai no campo. A minha mãe era de serraria, que a gente fala. Então, eles se conheceram porque o meu avô, que era serralheiro, que lidava com esse negócio de serraria, foi contratado pela serraria do Gamborge. Tinha a serraria dos Gamborge, Olha só. tá? O meu avô foi contratado, ela foi pra lá. Eles eram tipo ciganos. Eles eram contratados por uma temporada. E nessa temporada que eles ficaram lá próximos da fazenda do meu avô, o meu pai e ela se conheceram e estou aqui. Com 5 anos de idade aprendi a andar a cavalo. Daí tá, com 6 anos já comecei a ajudar o meu pai. Uma criança do campo, ela é uma criança que ela tem uma infância um pouco diferente. Eu acho que é isso que você tem essa curiosidade. Saber a rotina, assim, Exatamente, né? é um pouco diferente. E muitas porque- dificuldades tinha na época Muitas, ainda, né? muitas. Hoje tem, né? Imagina na época. Essa época é 30 anos atrás, né, Alessandra? Só 30 anos atrás, não imagina. Eu sou, Não, também tô não só com precisamos 30 anos. detalhar. Estou falando em época, não precisamos de idade. É, porque de 30 pra cá mudou muito lá na Coxilha, né? Então daí Antigamente, tinha olha uma só como tinha uma escolinha lá no interior que eu fiz até o 4º ano. Só até o 4º ano. E era pertinho da tua casa lá? Pertinho. Ah, então não precisava assim. Era quase ali na longas frente da caminhos. igreja do vô. Ah, bem pertinho. Então eu saía lá da fazenda que eu morava com os meus pais, de a cavalo. Ah, percorria, ia a cavalo. Sim, ia a cavalo. Percorria, eu acho que uns 5 quilômetros. Daí chegava. Mas é longe, Longinho. 5 quilômetros, né? E aí Uma eu e criança meu de irmão 6 a anos. cavalo. A cavalito, só nós dois, bem tranquilo. E então a gente aprende a não ter medo. A gente primeiro porque a nossa infância ela é completamente diferente, porque você não brinca com brinquedos, né? Quase não se tem brinquedos. Então a gente brinca com os animais, a gente faz. A gente usava os ossinhos para fazer fazendinha, a gente usava pedra para brincar. Então, Criava os brinquedos. A gente criava os brinquedos. Então, assim, criança do sítio, eu já digo, é muito criativo. A gente tem que desenvolver essa criatividade. E principalmente a coragem. Porque, assim, os nossos pais nos criavam, assim, solto. Então, claro que eles cuidavam da gente, tinha todo esse amor, esse cuidado e tal, mas nos criavam solto, que eu digo, né? Então, não é como hoje que os pais têm um cuidado quase que excessivo com os filhos e isso faz com que, de repente, eles não tenham tantas oportunidades de crescer, né? Eu acho que as crianças nessa lida eram muito mais preparadas para a vida, né? Sim. Porque, assim, a gente que é muito mais urbano tinha muitas facilidades e tinha um outro tipo de aconchego da família, né? Lá não é que você é mais largado, mas assim, a exigência da fazenda, de onde você mora, exige que você cresça muito mais rápido em muitas coisas, né? Sim, e assim, com muito trabalho, né? Muito então trabalho. lá a gente trabalha, né? E não tínhamos nenhum problema de trabalhar desde pequeno, de ter responsabilidades, de ir pro campo. Aí com 6 anos de idade, 7 anos, eu já ajudava o meu pai no campo, ajudava com o gado, eu não tinha medo de nada, sabe? Então,
E isso me ajuda muito hoje na vida adulta. Posso dizer para ti que para viver a vida que eu vivi, eu fui realmente muito bem preparada lá na minha infância, pelos meus pais e pelo trabalho e por morar no campo. Ficou lá até quantos anos? Eu fiquei lá Aí eu estudei até a 4ª série, lá nessa escolinha, e depois eu fui morar com a minha avó em Otacílio Costa. Aí então, com 8 anos, eu fui morar com a minha avó. Mas com o propósito de estudar. Isso. Justamente porque lá só tinha até o 4º ano. Então eu tive que sair do seio familiar pai e mãe para ir para o seio familiar avó. Hoje as escolas ainda são assim? As escolas hoje, eles chamam que tem uma escola itinerante, que se fala, sim, né? Sim. Então vai professores aqui da cidade de Lages dar aula mas lá. até que ano que vai, né? Até o 9º. Até o 9º. Até foi que a gente trouxe e tem até agora o a escola do campo, né? Sim, veio a Silvana. Eles até aqui, o né? quinto e depois tem até o 9º. Daí tem que vir para a cidade, não tem como. Mas é um pouquinho mais longo, né? Naquela Um pouquinho mais longo, era só até o 4º ano, né? Só até o 4º. E daí você teve que deixar os teus pais e morar com a tua avó. Tive que morar com a minha avó materna, que foi uma pessoa incrível na minha vida e altamente marcante por tudo que me ensinou também. Era uma mulher, uma senhora mãe de 10 filhos. Então eu tinha 10 tios, né, que moravam. E moravam juntos toda a época ou já tinham saído? Todos na mesma casa. E daí continuavam trabalhando com madeira. Então sim. o meu avô era vivo ainda, então eles ainda trabalhavam com serraria. Porém eles iam para as serrarias durante a semana e final de semana estava todo mundo em casa. Aí lá eu aprendi, porque lá quando eu morava com os meus pais eu era mais de fora de casa. Então eu ajudava o meu pai no campo, eu trabalhava com meu pai no campo, eu fazia todos os serviços que era de um homem ou de um guri, digamos assim. Quando eu fui morar com a minha avó, eu tive que aprender coisas de menina, coisas de mulher, que é encerar o chão, lavar um vidro, lavar uma louça, fazer cozinhar, essas coisas assim, cozinhar. Fazer uma comida boa. A minha avó me ensinou a cozinhar também, a minha mãe também me ajudou bem lá na infância também. Com 7 anos eu subia num banquinho pra fazer comida e Camargo é uma delícia, né? Aí eu aprendi a fazer o tal do café do Camargo, que tem que ser um café um pouco mais forte e doce, bem doce. Bem mais doce. Bem mais doce. Então, gente, eu tenho para dizer para vocês que assim, a vida no campo, ela me fortaleceu muito para a vida que eu tive depois aqui. Saí de lá, então, com 8 anos de idade, fui morar em Otacílio Costa. Lá eu fiquei até os 12 anos, retornei para Lages e aqui vim morar na casa de uma senhora, a qual eu era babá dos filhos dela. Aí para continuar estudando também. Tudo com o objetivo de estudar, de chegar lá em algum lugar, né? Porque você se adaptava bem? Me adaptava, sim. Porque às vezes é difícil, né? Por exemplo, se você sai da educação com teus pais, vai morar com a tua avó, já é um outro tipo de educação. Outro tipo de educação. E é um outro tipo de encaminhamento também. Daqui a pouco você vem para cidades, né? Que já é um outro... E Lages para Otacílio Costa é uma cidade grande. Uma cidade grande. E quantos anos você tinha? Eu tinha 12 anos quando eu voltei para Lages e eu estudava no Colégio Rosa. Ali no Colégio Vidal Ramos na época. Sim, porque essa senhora que eu cuidava das meninas, ela morava ali no edifício ao lado da catedral, acho que é o Henrique Ramos. Aquele edifício bem altão que tem do lado da catedral, aquele mais alto que tem certo. Ali. Então eu morava bem de esquina ali. Bem de esquina. Então eu morava ali, cuidava de 2 meninas e caminhava um pouquinho mais pra frente e estudava no Colégio Rosa. E era muito interessante porque, assim, eu não andava pela cidade, né? Porque, imagine, eu saí do campo, fui lá para Otacílio Costa, saí de Otacílio Costa, vim pra cá. Uma educação bem rígida. Meu pai era extremamente rígido, minha mãe também. Então, eu não era, assim, de andar caminhando pela cidade. Então, eu ia estudar lá no Colégio Rosa de manhã, lá no Vidal Ramos, voltava pra casa meio-dia, à tarde e noite cuidava das meninas, estudava, e era aquela minha rotina. Basicamente eu saía naquela quadra, bem naquela quadra ali. Aí aos domingos a gente ia na missa da catedral, que eles eram católicos, são católicos até hoje, e era essa a minha vida. Tá? E daí fui estudando, daí lá por uma época o meu irmão teve que ir para a cidade para estudar também. Aí nessa eu já estava lá com uns 16, 17 anos. Aí com 16, 17 anos eu fui morar sozinha com meu irmão. Aí fomos morar ali no calçadão. Aí eu morava ali num prédio bem no calçadão. Aí eu já cuidava dele sozinha e já cuidava da casa. Mas daí você começou a ter, na realidade, a partir desse momento, uma vida social maior. Maior. Porque até então você com certeza só vivia maior. Sim. Daí começou a
a descobrir os atalhos da sociedade, que às vezes é até bom nem conhecer, mas a gente se obriga. Exatamente. Se obriga, né? Aí nessa época que eu estudava ali no Colégio Vidal Ramos, eu fui descoberta ali por um olheiro. Um olheiro, né, para quem está nos assistindo e não sabe, são pessoas que são contratadas para descobrir os talentos, né? Então eu fui modelo também. Que legal. Fui modelo por acho que uns 2, 3 anos. Então conheceu a Juliana Plaque? Juliana Plaque. Exatamente. Juliana Quantos Plaque, anos, né, lidando com as modelos, né? Sim, Juliana Plaque. E tinha uma outra senhora bem autor, Jane Fontanella. Era a Jane, que já faleceu. Era a Jane mesmo. É a Jane, isso mesmo. Então o meu primeiro desfile foi com a Jane, na verdade. Eram as duas, bem dizendo. Eram só as duas, exatamente. Não tinha outros, né? Então, o meu primeiro desfile foi com a Jane, daí depois a Juliana Plaque me viu, gostou e daí também começou a me contratar. Mas óbvio que para Lages eram salários, era um cachezinho. Vamos dizer que nos tempos de hoje sejam 50 pila, 100 reais, 200 pila, um negócio assim. Para ser muito um cachê estratosférico, 200 reais, nos tempos de hoje, né? Mas também me deu uma, como você mesmo ressaltou, me deu uma noção de como era viver em sociedade, como devia se portar, como devia fazer, como devia se movimentar. Não que você não vivesse numa sociedade, sim, né? Mas só que é uma outra vertente. É legal que nesses cursos eles ensinavam tudo, né? Tudo. Desde etiqueta, se portar numa mesa, comandar. Era legal. E até porque você vem para a cidade, assim, como a gente diz, cada dia que a gente acorda tem que matar um leão por dia, né? Tem. A briga, entre aspas, né, até com as pessoas do teu convívio é diferente, porque você, cada vez mais você quer e a sociedade vai exigindo que você realmente comece a caminhar um pouco mais ligeiro em algumas situações, né? E esteja melhor preparado, né? Hoje em dia, por exemplo, as pessoas que vivem nesse caminho, eles fazem muita maldade para atrapalhar os outros. Antigamente era um pouco menos, mas ainda existia, né? Mas então, você trazendo a tua experiência, né, de sobrevivência do campo, né, lidando em Otacílio Costa, e daqui a pouco chega dentro de Lages, onde a ambição e a roupa, tudo tem que ser um pouco diferente. Ainda bem que na época não tinha tudo bullying, né? Que agora tudo é mimimi. Exatamente. Quer trabalhar hoje, tu a idade de trabalhar, teus pais e o preso. Com certeza. Por colocar a trabalhar com 7 anos. O bullying existia, mas não era dada essa noção de bullying, né? Resolvia no tapa na época. Resolvia no tapa. Espero na saída do pau pegado. No outro dia eu tava vivo. Muito. Era assim, né? Espero na saída. Colocava a mão e disse quem for mais. É verdade. É bem isso. É verdade, é bem isso. Agora chega chorando em casa, ai mamãe, ele brigou comigo. Antes, não, eu também sou do tempo do resolver no tapa. Mas então a vida foi te preparando para isso, Alex. Foi me preparando para isso, graças a Deus. Daí você, modelo, foi dançar no CTG também, parece, né? Dancei no CTG Barbicacho Colorado. Que legal. Foi o primeiro CTG. Dancei no CTG Barbicacho Colorado, na época que era no Vermelhão. Vocês lembram que em o frente Vermelhão... ao antigo Princesa. Onde é hoje o hospital, né? Hoje isso mesmo. Hoje é o estacionamento estacionamento do Hospital Maternidade Teresa Ramos. Teresa Ramos. Então era o Vermelhão, nós ensaiávamos ali 3 vezes por semana. Na época da Jo, do Adriano Possai, de toda essa galera, entende? Que hoje tem eles continuam na lida ainda, eles têm vida artística até hoje. Quem era o patrão do Barbicacho? Na época eu não lembro. Nem agora. Eu sei que tinha a Jo, que hoje a Jo e o Adriano Possai estão no CTG Anitta Garibaldi. Aí, claro Eles que hoje tem mais, né? São 3. Hoje tem 3 ou 4, hoje tem outros CTGs. Hoje. Mas naquela época era o Planalto Lagiano e o Barbicacho Colorado. O Planalto, eu me lembro que daí nós ensaiávamos no parque. Era na casa da Barbosa era de qual? O Barbosa é o pai da Jo, se eu não me engano, né? Não lembro. Barbosa Marques? Da família Marques, eles. Eu me lembro deles. Eu conheci o Barbosa, que ele faleceu, né? Ele era o pai da Patrícia. Esse Barbosa era o pai da Patrícia da rádio. Ele era locutor também, eu acho. Isso. Ele era vizinho nosso, perto da Baipendi, por ali. Mas o Barbicacho é o mais tradicional aqui de Lages, né? Eu acho que é o mais antigo, né? É o mais antigo. E depois daí veio o Planalto Lagiano. Na verdade, nós pesquisamos no Google depois. E ele é muito premiado também, né? Quando vai para esses eventos. O Planalto Lagiano não é mais antigo, será? Vamos ter que pessoal, pesquisa no Google depois nos diz. Pesquisa, conta pra nós aí. Porque agora nós não podemos, porque nós estamos em modo avião. E daí, então, o nosso tempo está correndo aqui, tá, Marcelo? Vamos ver. Vamos. E esse teu lado social, fala um pouquinho dessas...
todas essas ações sociais que tu fez nessa época e tal? Então, nessa época, nós éramos chamados para trabalhar em asilo. Então, nós íamos no final de semana para trabalhar em asilo. A própria questão de você estar inserido dentro de um CTG, que o CTG é uma sociedade. Sim. Né? É uma sociedade cultural. Então, ali, as pessoas se organizam de várias formas, né? Então, eles eram muito solidários também. Teve muitas enchentes terríveis aqui em Lages também, tá? Sim. Então, tipo assim, claro que não aos moldes do que está acontecendo hoje no Rio Grande do Sul, obviamente, até porque a nossa estrutura, a nossa cidade é completamente diferente de Porto Alegre, né? Sim. Então, óbvio que nós... Mas o nosso bairro Cacetira, aquela região... Sofre muito. Sempre, né? Sofre muito. Então, Lages já teve enchentes históricas e eu me lembro que eu já trabalhei em algumas enchentes lá mais para trás. Aí trabalhávamos também nos asilos. Hoje em dia tem os moradores de rua. Naquela época já existia também, tá? Então naquela época a gente levava comida para os moradores de rua, que ficavam mais ali em torno do terminal. Então eles não iam tanto para o calçadão, eles ficavam mais ali próximo do terminal. Então tudo isso foi fazendo com que a gente fosse moldando a nossa personalidade e especialmente gostando de pessoas. Então, eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa. O meu avô sempre dizia que a vergonha não passou por perto de mim. E de comunicação, tu conheceu a Nova Era TV. Sim. Fala um pouquinho da experiência de trabalhar conosco De aqui. comunicação, conheci a Nova Era TV. Foi uma experiência bacanérrima assim, na minha vida. Sou muito grata a você pela oportunidade. Aqui também é uma sociedade cultural. Sim. Né? Então, a Nova Era TV, ela delimita essas questões assim de estarmos inseridos em vários lugares com várias pessoas diferentes, né? Eu digo que a gente Muitas gravava... matérias, né? A gente gravava de velório a festa infantil. De tudo. Você falava isso, lembra? Mesmo, A gente gravava de velório a festa infantil, no sentido figurado para dizer que, por exemplo, nós estávamos lá gravando um comercial lá de uma loja que estava abrindo e de repente falecia um empresário. Aí nós tínhamos que ir lá conversar com a família e prestar nossa solidariedade, conversar e tudo mais. Então, e na época tinha o Correio Lagiano, então gravamos muito Prêmio Empreendedor. Isso mesmo. Muito prêmio, muita coisa a gente fez bacana. Dentro do parque, né, da Festa do Pinhão. Festa do Pinhão, muita sapecada. Fui apresentadora da sapecada durante 2 anos também, lá naquele palco maravilhoso. Qual ano? Eu não lembro pra dizer pra ti agora. Foi antes da pandemia, né? Foi lá por 16, 17. Completamente antes de Porque pandemia. nós cobria direto, sim. Mas então é coisa recente. Sim, foi antes da pandemia, 18, A 19 por aí. administração de quem? Que era a Fundação Cultural na época? Isso pra te dizer, eu e o Celso somos péssimos. Eu não sou de marcar também, não. Sim, mas assim, Mas sei que o Arizão acompanhava nós direto nas imagens. 16, 17 foi na época do Eliseu, não foi? que assim, o meu companheiro na época de apresentar, tanto é que éramos um casal, digamos, né? Era o Cascão. Sim. O Caixão não, mas então é na época do Eliseu. Era o do Cascão. É na época do Eliseu. Porque depois veio o Renatinho. Isso então, mesmo. Depois veio o Renato. Então, não, o Renato antecedeu. E depois veio o Eliseu. Depois veio o Eliseu e agora... E duas está a atual administração. 16, 17 deve ter sido o Eliseu. Eu comecei E a o cobrir a Cascão, festa em 99, então a gente veio de 99 até agora. Bom, tanto que era o Cascão que o do turismo era o Flavinho, né? Isso Era mesmo. o Flavinho, exatamente. Agora já clareou as ideias. Sim, clareou as ideias. Já clareou as ideias. Então, estar na Nova Era TV contribuiu imensamente na minha vida. Ainda comentei contigo ontem, né? Que até hoje eu colho frutos positivos da minha estada aqui. Que coisa boa. Tá? Então, sempre que eu posso estar falando da Nova Era TV positivamente, estar falando da minha experiência que eu tô falando, porque assim, nós somos uma humanidade plural. Então, eu acredito que se você pode abrir a sua boca muito mais para agradecer do que reclamar, óbvio que os percalços existem, óbvio que nós temos muitos desafios diariamente na nossa vida, e eu acho que os desafios que nos moldam também são as questões econômicas, né? Então, não são só flores. Eu costumo dizer que eu sou uma pessoa muito positivista, mas eu também sou muito realista, sou muito pé no chão. Então, não são só flores. A minha estada aqui me moldou bastante também com relação a lidar muito mais com gente, saber lidar muito mais com gente, porque no programa que eu tinha aqui contigo, eu fazia tudo. Então, eu gravava, eu editava, eu ia atrás do patrocinador, entendeu? Era tu e um cinegrafista, não tinha uma super produção, Não, né? a gente corria atrás, era só 2 pessoas correndo atrás de muita coisa. Então, isso fez com que a gente também tivesse contato com muitas pessoas, de várias culturas, de vários segmentos.
E isso faz com que a gente vá conhecendo as pessoas e vá conhecendo mais Lages, né? Porque tu veja bem, Lages é uma cidade com quantos mil habitantes hoje? 180, que é a média mais ou menos. 180 mil. Então, eu acho que tem que ter mais, né? Mas pelo censo jogaram um pouco abaixo. Bom, eu acho que não sei se passa muito disso, porque de eleitores nós temos 110 mil, deve ser nessa faixa aí. E Lages, tem eleição. Isso. E Lages é uma cidade encantadora. Então eu sempre digo que a Princesa da Serra é uma cidade que, além de acolher muito bem as pessoas, e tão bem me acolheu também, né? Moro aqui até hoje, tenho muito prazer e muita honra de estar morando aqui, de criar as minhas filhas aqui. Então eu sou mãe de duas, né? Sou mãe de duas filhas. Você tem 2 filhas? Tenho 2 filhas. Tenho uma filha com 18 anos e tenho uma filha com 11. E sou avó de um neto, o Miguel. Opa. Olha que legal. Também sou avô do neto, Frederico. Parabéns. Parabéns. Marcelo, nós temos que faturar agora. Daí, no segundo bloco, ela vai falar de apresentadora psicóloga. Depois ela conta, não sai daí. Já voltamos. Chama, agora Como é que está o faturamento da empresa? Tá ótimo. Tá ótimo. Você tem que falar do nosso patrocinador, não esqueça. Mandar um abraço lá pro nosso amigo Nilton Rocha. E ele vai vir dar entrevista, né? Não veio. Já desmaiou. Não sabe falar, ele desmaia, nervoso. É o proprietário da imobiliária Serra Litoral aí, que nós somos parceiros aí nessa caminhada aqui no Nova Era News. Nós vamos fazer um intervalinho. Hoje nós estamos conversando com a Alessandra. Ela é psicóloga. Contou nesse primeiro bloco um pouquinho da sua vida, né, do seu cotidiano. No segundo bloco vamos conversar um pouquinho sobre a profissão dela. Retornamos em seguida. Ô Marcelo, vamos rodar nesse intervalo aquela granja ali, né? Que tu foi lá filmar. Onde que tu foi junto lá com ele? Não, só fui junto. As granjas de porcos. Eu pensei que tu era um cinegrafista. Vocês vão ver, é bem interessante. Uma granja legal, né, Marcelo? Um bom negócio. Investimento. Para o investidor. Para o investidor, né? Para o investidor é legal, tem uma estrutura bem bacana, né? Então, as pessoas que estão nos assistindo aí, se puderem até dar uma olhadinha e forem do ramo, né? Eu acho que é bem interessante. Nós retornamos em seguida. Apresentamos o sítio com 2 granjas de suínos, localizado em Mirador, Rio do Campo, Santa Catarina. Com um terreno de 50 hectares, este local abriga 2 galpões de 1.000 metros quadrados cada, com capacidade para alojar 1.600 porcos entre creche e terminação. Totalmente operacional, possui todos os equipamentos necessários e um trator automatizado para garantir eficiência. Além disso, conta com 2 casas, uma de alvenaria e outra de madeira. Destaque para o rancho e área de festa à beira da lagoa, equipado com dormitório, banheiro e churrasqueira, perfeito para momentos de lazer e confraternização. A propriedade ainda possui uma nascente de água que abastece as granjas e toda a propriedade, garantindo autonomia e sustentabilidade. Com 25 hectares destinados à lavoura, atualmente utilizados para pastagem, e 3 lagoas, oferece diversas possibilidades de cultivo e criação. A energia trifásica e o sistema de energia solar com 20 placas garantem um funcionamento eficiente e econômico. Não perca a oportunidade de adquirir este incrível sítio por R$ 4.500.000. Agende sua visita e venha conhecer essa propriedade única. Se você busca o lugar ideal para realizar o seu evento, o Clube Cacetiro tem o salão perfeito para você. Nossa sede social foi projetada para a realização de grandes eventos. Casamentos, solenidades, shows, congressos, formaturas, festas e eventos em geral. Dispõe de um salão amplo com capacidade para quase 3.000 pessoas. Nosso estacionamento é totalmente asfaltado e o acesso ao clube também. E toda uma infraestrutura pensada para realizar o evento dos seus sonhos. Entre em contato e reserve hoje mesmo. Se você busca segurança, qualidade e agilidade no serviço de transporte, conheça a transportadora Zappellini. Levamos de norte a sul do país a sua carga em caminhões modernos e com profissionais qualificados. Transportadora Zappellini, transportando com qualidade e segurança para as melhores empresas do Brasil.
Bom, gente, estamos retornando aqui com a Alexandra, né, que é psicóloga, e conversamos no primeiro bloco sobre a vida dela, né, como é que foi o início lá na Coxilha, enfim, depois foi para Otacílio Costa, e fez um breve histórico aí da sua vida, mas chegou no momento que ela se tornou uma profissional, né, da psicologia, enfim, e é interessante a gente saber, porque para chegar a alguns pontos, muitas pessoas têm muitas facilidades, né, e a Alexandra foi um pouco diferente, né, ela teve uma vida, não que tenha sido uma vida difícil, mas uma vida muito mais trabalhosa. E como é que aconteceu isso na tua vida para você chegar a esse ponto de ser uma profissional como você é hoje da psicologia? Então, eu fiz o meu curso de psicologia na FACVEST. Então, há 15 anos atrás, eu me formei na FACVEST. Esse ano, dia 19 de setembro de 2024, eu completo 16 anos de profissão. O Giovanni Broering é um homem muito empreendedor. E continua sendo, né? Continua sendo. Então, ele contribui muito para a economia dessa cidade e na vida das pessoas. E na minha, contribui dessa forma. Então, eu faço parte da segunda turma de psicologia da FACVEST. Na época que eu comecei a faculdade lá, tinha só 2 cursos. Era Direito, Pedagogia e Psicologia. O meu curso, ele era integral. Então, eu praticamente morava lá dentro da FACVEST. Já era ali naquela parte nova que ele tem hoje ali na Marechal Floriano. E eu digo que a psicologia me escolheu. Porque na época eu tinha, então, 3 possibilidades. Que eram os cursos que tinham lá. Que era Direito, Pedagogia ou Psicologia. E eu acabei realmente pedindo muito para Deus, assim, para que Ele me intuísse, para que eu realmente escolhesse a melhor opção, que fosse para minha vida e que eu pudesse realmente contribuir na vida das pessoas. E na época, então, eu acabei escolhendo a psicologia me escolheu e assim foi. Trabalhei em várias clínicas em Lages. Então, eu escolhi psicologia clínica, então a minha área de atuação é consultório, é clínica, né? Então, tem outras pessoas que escolhem organizacional, hospitalar, trabalhar especificamente em escolas, né? Com crianças e tudo mais. A minha é o consultório. E, Alessandro, só um parênteses. E lá dentro, quando tu está estudando, vocês também atendem as pessoas? Como que funciona? Sim. Isso é interessante, né? Muito interessante. O Giovanni Broering, ele tem uma clínica experimental. Tá? E dentro dessa clínica é possível nós atendermos a comunidade. Então o aluno já está aprendendo, trabalhando mesmo, ele está atuando mesmo. Como psicólogo. Como psicólogo mesmo. A partir da 7ª fase a gente já começa. Certo. Então, por que a 7ª fase? Porque você tem que ter todo um embasamento anterior. Toda a teoria. Toda a teoria, você tem que entender o que tu está fazendo e principalmente a ética profissional, né? Então, eu acho que é uma coisa que está tão batido no nosso país hoje em dia, a ética profissional, a seriedade, aquilo que você está fazendo, porque você está lidando com pessoas. Estamos trabalhando com vidas, e isso é muita coisa. E o psicólogo, ele não pode receitar remédio? Não podemos receitar remédio, só o psiquiatra. O pessoal perguntar, eu vou lá para tomar, não. Sim. O psicólogo trabalha a cachichola. Nós trabalhamos só a parte mental, nós trabalhamos com a terapia. Mas o psiquiatra é o nosso ponto-chave, digamos assim, né? Porque muitos pacientes que vêm para mim hoje, ele vem através do psiquiatra. Então, o psiquiatra, ele indica muito. Então, assim, o psiquiatra indica, o ginecologista indica, o cardiologista indica, o neuro... O geriatra, né? Entende? Então, basicamente, hoje nós somos uma equipe multidisciplinar na vida do paciente, porque tem paciente que é atendido por 5, 6 pessoas. E eu faço parte dessa certo. equipe. E que bom, né, que nós temos assim isso hoje, né? Graças a Deus, eu acho que... Cada profissional na sua especialidade. Exatamente. É onde funciona. E assim, trabalhando junto em prol da saúde daquele paciente, né? Certo. E não é muito difícil? Na verdade, assim, existe uma resistência ainda por parte da nossa sociedade com relação à psicologia. Por quê? Pelas questões sociais que nós estamos... Eu não sou louco? Não, primeiro porque... assim, né? Primeira coisa, eu não, até pro psicólogo. Até pro psicólogo. Eu sou louco. Nossa, acontece muito. Eu não sou louco, então eu não vou. Ou então, se eu tenho possibilidade de comprar uma bolsa, as mulheres, por exemplo, né? Comprar uma bolsa, um sapato, por que eu vou pagar R$120, R$150, ou seja lá, qual é a tabela que cada um segue, né? Porque isso também é uma questão. O nosso CRP, que hoje funciona lá em Florianópolis, ele tem regras. E ele tem tabela.
Mas os profissionais, eles podem seguir a sua própria tabela também. Tem o mínimo. Tem mas o mínimo pro máximo, também. Tu Exatamente. vai fazer o valor que tu quiser. Aí tu faz a tabela. Então, as pessoas ainda... Tem pessoas que ainda estão no campo do... Entre comprar uma bolsa e fazer terapia, e daí eu ter que falar pra todo mundo que eu tô fazendo terapia. Vou lá comprar uma bolsa, fica tudo certo. Porque terapia não é uma vez só, né? Não. Faz um... Não. Eu vejo pela filha mais nova, ela tá há uns 5 anos sempre com a psicóloga. Porque E ajuda muito. muitas pessoas se escondem também, né? Que não querem abrir a sua vida para uma outra pessoa. Mas eu vou em psicólogo também. O Dr. Que Clécio. máximo. Ele é maravilhoso. Professor dela, por isso que eu digo, o Clécio é professor da fantástico. faculdade. Eu digo o seguinte, ser Maravilhoso. psicólogo, além de você ter que atender o problema das outras pessoas, você precisa se atender também. Preciso. Qual é o preparo que tem que ter? Porque não é fácil você sair de casa... Só escutar um pepino. Não, e você tem a tua rotina ali, você tem os teus problemas. E você dentro de um consultório, você tem que dividir, assim, você se apaga, né? Se apaga como a Alexandra e começa a funcionar como profissional. Sim. Né? Qual é o exercício que existe nisso? Eu sempre digo que, para quem está nos assistindo nesse momento, que assim, é um desafio muito grande, porque eu tenho que sair da minha bolha Exatamente. e entrar na bolha do consultório. Eu tenho que sair da minha vida e entrar naquela vida ali. E outra coisa, quando eu entro para atender o paciente, eu desligo completamente da vida aqui fora, da vida lá fora. Mas isso não é difícil? Mas é esse É um mesmo. exercício. Meu Deus, como tu vai fazer, né? Porque a tua mente está pensando. Sim, mas é que tem que desligar, gente. Se você não desligar, você não consegue Não. estar inteiro ali para o paciente. Se tu assimilar de cada um te levar, tu vai explodir. Não, Não vai daí aguentar. não. acontece. É o mesmo exercício que ela faz a hora que ela fecha o consultório. Exatamente. Porque senão... Um exemplo, vai nós dois consultar. Eu tenho o meu problema, ele tem, o nosso amigo ali tem os dele, daí, e tu vai pegar tudo. 3 tipos de problema. Sim. E hoje, qual é, assim, digamos, a doença nossa do século que está atingindo esse lado da psicologia e tal, do ser Eu humano? acho que, na verdade, nós temos bastante situação aí para ser trabalhado, bastante coisa que está realmente influenciando muito as pessoas de modo geral, mas os jovens é a questão da ansiedade. Tá? A ansiedade, ela desencadeia várias outras coisas daí, né? Então, a ansiedade, ela não deixa eles dormir. Não deixa dormir. E isso tanto a pessoa jovem quanto o adulto, Sim. enfim. Então, você está ansioso demais, você não consegue dormir. O que é a ansiedade? A ansiedade é uma projeção para o futuro. É pensar demais lá na frente. Pensar lá na frente. Não é uma questão de você pensar atrás ou de você estar no aqui e agora. Então eu não você vivo se hoje, eu projetar. já estou Não. pensando em viver amanhã Não, e deixa de exatamente. viver hoje. Deixa de viver hoje. E outra coisa que os jovens estão passando, que daí isso gera uma ansiedade muito grande também, é a questão do julgamento. Então, isso que a gente estava falando com relação ao bullying, que hoje existe muito. Então, assim, se é magro demais, se é médio, se é alto demais, se tem um braço muito comprido, uma perna muito comprida, Gordo, cabelo barrigudo, gordo, barrigudo, cabeludo. usa óculos. Tá? Você, por exemplo, já ia, com certeza, passar por muito bullying. Eu não enxergo. Quatro Não olho, enxergo. entende? Então, assim, Tem que deixar de óculos. o jovem está passando por muitos desafios. E daí ele se introspecta. Introspecta. Mas o jovem está passando por desafios terríveis, eu posso até dizer para vocês, porque trabalhei, né, trabalho com eles, mas especialmente porque as famílias estão muito fragilizadas. Então, para vocês que Fragilizados ou estão estão deixando demais de lado a criança porque não tem tempo para acompanhar? Qual é o excesso de informação que nós estamos tido aí com essa questão da tecnologia? Isso eu acho o que excesso de atrapalha tela, muito sim, também, o excesso né? de tela é a primeira coisa então, tá? Excesso de tela, primeira coisa. Mas quando eu digo que as famílias estão fragilizadas é porque elas não estão dando conta dos seus desafios internos e com isso elas não estão dando conta da sua maternidade e nem da sua paternidade. Certo. Tá? Muitas vezes os pais terciarizam, tá? Para babás ou para as escolas, porque muitos pais querem que as escolas dê conta, né? Integral, bem dizer, né? Entende? Então É eles que querem... educação, quem dá os E pais. muitos pais também Sim. pelo celular, né? Dão o Exatamente, celular então pro assim, filho e... chega... Mas começa com 3, 2 anos, tu vê as criancinhas muito que tem pequenininho. interte. Daí tá no bercinho já tem um videozinho ali, ó. Muito E eles pequenininhos. mexem melhor que muitos adultos. Exatamente, O muito dedinho. pequenininhos já com excesso de telas. Então, o excesso de telas, ele vai atrapalhar a questão da visão, a questão da cognição, eles já vão para a escola... Concentração, tudo. Concentração, eles já não conseguem se concentrar, e aí começa toda essa questão. Juntamente com isso, nós temos também a questão do autismo, né? Que eu acho que nunca
a nível de Brasil, por exemplo, falando de Brasil, eu acho que nunca teve tantos diagnósticos como nós estamos tendo agora. Sim, e temos clínicas especializadas, né, para fazer esse diagnóstico certo também, né? Clínicas especializadas. Hoje, a nível de município de Lages, nós temos o Proautismo, né, que trabalha especialmente com os autistas. Nós temos várias associações. Então, os pais ainda têm um pouquinho de dificuldade de aceitar o diagnóstico ou até mesmo dar um prosseguimento no tratamento. Tá? Então, isso é uma coisa grave também. Tu escuta aqui, as pessoas normalmente que são superdotadas, elas passam pela questão do autismo? Algumas sim. Porque o senhor tem esse bambambam aí no Elon Musk, né? Que ele é um autista, né? Ele é autista. E é um cara super dotado, né? E daí você começa... Eu não sabia disso, descobri agora recentemente, mas a partir dele você começa a visualizar outras pessoas também que têm um comportamento diferente, mas eles estão muito bem na sociedade como pessoas. São níveis, né, Ótimo? São níveis. Né? São ele é níveis. aquele nível que tu nem percebe. Ele ainda é mas o leve. Tem amigos que o são leve. autistas. Um exemplo que ele já falou aqui, o Dr. Clécio é um autista. E é um psicólogo. Só que o diagnóstico dele foi tardio. E daí trata também, porque daí a pessoa não sabe o que está passando e o porquê que eu sou assim. Mas por isso, né, o autismo virou doença da moda? Mas não é doença, não é né? doença. É uma situação que a pessoa... Pois é tratado como o quê? Na verdade, você tem que passar por um neurologista. Esse neurologista é que vai fechar o diagnóstico. O diagnóstico ele não pode ser fechado antes de determinada idade. Tá? Então, ele precisa ter uma idade X para que você possa fechar. Então, antes daquilo, você não pode fechar o diagnóstico. E só quem pode fechar o diagnóstico, na verdade, assim, quando eu digo fechar, é o neurologista e o psiquiatra. Por exemplo, mas o autista ele é tratado como uma comorbidade, não sendo doença? Como é que se define isso? Ele é tratado como uma comorbidade mesmo. Ele não é tratado ainda como uma doença, entende? Certo. Mas daí, para isso, ele tem que passar por vários exames e situações claro. para ele conseguir chegar naquele Porque às vezes não é, né? Fazer o diagnóstico. Parece que Exatamente. diz assim, não olha no olho é autista, mas tem autista que olha no olho. Tem Então, autista que gosta de toque, tem autista que não gosta de toque. Então, são várias situações. A audição principal, né? É um exemplo da menina que não conseguia ir no cinema. Não conseguia ficar lá dentro. Daí foi descobrir. Agora ela vai, coloca um abafador que regula a altura. Pronto, acaba. Por isso que diz, o autista tem que tratar para saber e melhorar a vida da pessoa que tem, várias né? situações. E um apelo que eu faço à comunidade agora, utilizando aqui o poder, né? O poder de chegada na casa das pessoas, que a Nova Era TV, que a comunicação tem, né? Não deixem de procurar ajuda. Você, pai e mãe, que tem uma dificuldade, que vocês têm dúvida com relação à saúde dos seus filhos, busquem, procurem ajuda. Agora nós estamos também... Isso eu falo pessoal, eu mãe agora falando com vocês. As crianças de 9 anos para frente precisam fazer a vacina do HPV. Temos também a vacina da gripe. Então tem várias vacinas aí que precisam serem feitas, que tem que seguir um calendário, digamos assim, né? Então assim, que o pai e a mãe estejam olhando esse calendário, que eles estejam verificando esse calendário para verificar, para não deixar que seus filhos não passem da hora sem ter que fazer essas vacinas que são importantes, né? Então isso faz parte da nossa responsabilidade enquanto pai, enquanto mãe. Mas daí você tem que se ligar nisso. Aí você tem que estar ligado na tua maternagem, na tua paternidade, para que você queira fazer realmente diferença na vida do seu filho. Voltando ali, com questão a minha formação, eu trabalhei também na Prefeitura de Lages, recentemente, trabalhei na Prefeitura de Lages, especialmente na Secretaria de Saúde, num CAPS infantil. Ah, legal. Fala um pouquinho do CAPS para nós, como funciona, como que a pessoa chega até ele. Sensacional. Então, assim, o CAPS infantil hoje ele trabalha de porta aberta, então nós estávamos, né? Eu digo nós trabalhamos porque ainda é força de expressão, né? Porque faz só um mês que eu tô fora. Mas ele funciona ali na Coronel Córdova, em frente ao Forno Bar. Entre o Santa Rosa e o Bom Jesus, naquela subidinha ali. Enfim, o pessoal trabalha ali na frente do Forno Bar, tem o CAPS infantil. CAPS infantil trabalha de que forma? Dos 5 anos de idade, 6 anos de idade, 4 anos de idade até 18 anos. Depois dos 18 anos vai para o CAPS adulto.
Então ali é só o infantil. Trabalha de porta aberta, não fecha ao meio-dia, das 8 às 17 horas. Você pode chegar ali e você já marca a tua consulta. Tem um psiquiatra que atende e tem uma médica clínica geral. Então você chega ali, você marca. Ali nós atendemos de porta aberta, então vem encaminhamento dos colégios. Os colégios encaminham muito pra gente, encaminham muito mesmo. Os colégios, os pais, outros lugares que a criança frequenta, escola de balé, alguém que está percebendo que daí a criança ali tá atende mais o quê? Porque não é como um SUS que tu leva qualquer problema, não, ali é um problema específico. Como é que é feito os encaminhamentos ali, a partir de que diagnóstico? Ali nós atendemos saúde mental grave. Saúde mental. Saúde mental grave. Saúde mental. Saúde mental. Então ali nós não atendemos a saúde da criança. Não é a dor de barriga, não. Saúde mental. A saúde da criança, a dor de barriga, você vai no CRESA. Então o CRESA trabalha com criança, ali tem os pediatras, né, que atendem. Doutora Maria Cláudia, uma amigona. Adoro minha ela mana também. do coração. É médica das minhas filhas. E ela atende ali, né? Sim. Médica das minhas filhas, e o filho dela foi colega da minha filha pequena no taekwondo. Que legal. Coisa mais queridinha do mundo, o filho dela. Então, que é o Otávio. Otávio. Tem o cabelinho crespinho, cor de fogo, coisa mais fofinha. Então, gente, o CAPS infantil hoje é determinante, eu acho, assim, na vida das crianças, das pessoas, dos jovens dessa cidade. Só que os pais têm que estarem atentos para realmente estar antenados e prestar atenção na saúde do seu filho e perceber quando algo não está bem. Exemplo, seu filho está muito arredio, não conversa mais, não dialoga mais, não conversa mais com os pais e busca ficar muito sozinho. Alerta, gente, isso daí é extremamente perigoso. Mudança de comportamento. Mudança de comportamento. Certo. Mudou de comportamento, não quer mais estar com a família, quer ficar arredio. Eu vejo muitas amigas minhas ainda levando pro lado natural, tipo assim, chego na casa das minhas amigas, algumas, né, e pergunto assim: a fulana, por que ela não tá aqui com a gente conversando, tomando um café ou aqui, né? Não, faz alguns meses que ela só quer ficar no quarto. Fase. Ela tá na fase que ela só quer ficar sozinha, só quer ficar fechada no quarto. Os pais entram numa zona de conforto. Zona de conforto e querem... fase, né? Só que daí, gente, teu filho mudou de comportamento, não quer estar mais junto com a galera, não quer estar mais junto contigo, não tá mais fazendo as refeições junto, alerta. É um perigo, né? É um perigo muito grande, porque assim, o telefone hoje, isso aqui é informação, mas acontece que é informação demais para eles. Excesso. Informação demais para eles, tá? Então ele acaba ficando amigo do telefone, acaba se refugiando nas questões conversando com pessoas que às vezes nem é aquela. Nem podia estar conversando. Que é de 12 aninhos e tem 50 aninhos. Porque na realidade também nós todos, né, independente da idade, nós criamos um grau de dependência do celular, né? Eu trabalho, o meu celular é uma fonte de trabalho para mim. A lanterna não existe mais, a máquina de somar não existe, tá tudo embutido, entre outras coisas, né? O celular matou um monte de coisa, né? Matou um monte de coisa. Mas o muitos pontos. Bom, hoje em dia se eu sair isso aqui sem ele, parece que não, falta nem que eu não vou usar, algo, né? Bom, eu não sei mais o número de telefone de ninguém. Sim, tá na tua agenda. Existia esse exercício. Nós tínhamos agenda, nós tínhamos que procurar. Hoje em dia não. Exatamente, nós criamos essa dependência desse celular e eu penso assim, claro, você no exercício da tua profissão sabe muito mais, que isso deve ter acarretado muitos mais problemas em função disso, porque as famílias já não se conversam, né? Com certeza. Esse que é o problema, mas porque também nós pais erramos muito também. A gente, às vezes, por estar cansado pela sua atividade no dia a dia, chega dentro de casa, não, fica lá no teu celular, tal, e você... Fica no teu quarto, fica na sala, exatamente, a mãe tá cansada, o pai tá cansado, a gente trabalhou o dia todo. Exatamente. E tá acontecendo direto nas famílias. Muito. Não é em uma nem duas, é muitas, né? E daí estoura na criança. Imagina você, Alexandre, que você veio de uma outra formação, né, veio lá do sítio, né, lá da Coxilha, enfim, que você tinha esses momentos de família, né? Sim. Daí a gente... Que era sagrado, né? Sagrado. Almoço, janta, sagrado. E outra coisa, apesar de ser uma vida muito simples, né? Meu pai trabalhou como capataz de fazenda uma vida inteira. Hoje ele continua, o meu pai e a minha mãe continuam morando lá no Raposo, mas nós temos um sítio no Raposo que hoje é dele mesmo, né? Então ele trabalhou muito para isso também. As pessoas do sítio, elas são muito empreendedoras. Então, a simplicidade faz também com que você seja empreendedor. Então, tem muita gente que diz assim, ou acha que é assim, né? É do sítio é burro.
Não. Do sítio não sabe nada. Ah, esse dali não sabe nem escrever. O meu avô, ele sabia escrever muito pouco, para não dizer só a assinatura dele. Uhum. Ele sabia fazer só a assinatura. Mas ele fazia conta de cabeça que eu não vejo ninguém fazer hoje. Conta de cabeça ele fazia. Assim, ó. Ele tinha a resposta, entende? Que eu, obviamente, não sei fazer e muita gente não sabe Eu fazer. uso o celular, Sim, calculadora. agora a gente usa o celular. Pra tudo, Então, né? hoje em dia, a nossa sociedade, ela está frágil. Né? Então, vamos fazer um comparativo. Lages, Santa Catarina tem X pessoas. Isso. Tá? Não temos nenhuma enchente, mas temos vários outros desafios na nossa cidade. Então, vocês imaginem que os nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul passaram por essa enchente, estão passando ainda, né? Perderam tudo. Tudo mesmo, assim, ó, não tem nada. As pessoas não têm casa, as pessoas não têm muito triste, roupa, as pessoas perderam tudo mesmo, assim. E muitas pessoas estão perdidas ainda, estão perdidas dos seus filhos e tudo mais. Então, você imagine a catástrofe que tem, tanto ambiental quanto física, psicológica e biológica, mas aqui, ó. Então, você imagine O que pensa uma pessoa dessa? O que pensa uma pessoa dessa, como essas pessoas estão fragilizadas. Então, eu acho que se nós pudermos utilizar a dor do outro para você olhar para as suas próprias dores e começar a revisar o que está passando dentro da gente, eu acho que é a dica que eu deixo hoje aqui. Nova Era TV é uma TV que se importa muito com as pessoas, se importa muito com o ser humano. O Céu é uma pessoa que tem um coração gigante e faz muitas coisas boas, benéficas para nossa sociedade lagiana de modo geral. Mas assim, gente, olhem para suas famílias, olhem para dentro de vocês, percebam, sejam curiosos, peguem os celulares dos filhos, olhem o que eles estão fazendo, com quem eles estão conversando, entende? Isso é saúde mental. Isso é saúde mental. É orar e vigiar. Orar e vigiar. Porque é o seguinte, né, Alexandra, os exemplos estão aí na nossa frente, né? E no momento que a gente não tem a capacidade de enxergar isso aí, fatalmente você vai correr em muitos erros. E pode ser tarde demais, né? Casos de crianças se suicidando. Suicídio. A gente viu por causa de um Com bullying esses certeza. tempos atrás, uma menina se... Alto grau de Os suicídio. exemplos estão aí, né, Céu? E a gente, assim, quando você não, eu sempre digo que você não tem a capacidade de escutar, você não tem a capacidade de fazer. Porque você não escuta, assim, aquele troço entra em ebulição na tua cabeça e você acha que não. Às vezes até grandes respostas estão no silêncio das pessoas, né? Mas tem gente que tem uma agonia de externar, de falar, mas não, você tem que aprender a escutar e aí você vai dirimir, assim, inúmeros problemas que estão dentro da tua casa. Observar. Observar. Sem dúvida, Exatamente. isso mesmo. Observar. Porque às vezes a pessoa nem nota. Não nota. Fica tão normal que tu não vê que a tua filha só almoça, levanta e vai pro quarto. E daí só janta, levanta e vai pro quarto. Às vezes pega o prato E vai e comer no vai quarto. comer no quarto. E muitas Isso vezes- hoje tá... E é assim, não é, Marcelo? Muito. É. E muitas vezes eles estão deixando de se alimentar também, tá? Porque daí tem a questão do bullying, então assim, se tá Sim, gordo, se tá sim, fora sim. do peso, se não sei o que lá, eles estão deixando de se alimentar. Uma outra coisa que eu gostaria de falar para quem está Estamos nos terminando o assistindo nosso tempo. Temos nesse 2 momento, minutos, Marcelo. é que nós temos também aqui o hospital infantil. Dentro do hospital infantil tem a ala psiquiátrica infantil. Lá no Ceará do Bem? Lá no Seara do Bem, tá? E presta um serviço sensacional, presta um serviço maravilhoso, tá? Nós indicávamos muitas crianças para lá, porém, só até 18 anos. E isso tem custo ou não tem custo? Não tem O custo. CAPS não tem custo Não para tem a custo, sociedade, não é? tem custo, não tem custo, gente. Então não é pelo valor, é só pelo pai se atentar Sim. e dizer, opa, vamos lá. Saúde vamos mental do ver. seu filho. Porque Saúde pode não mental ter do seu nada, filho. Sim. como exatamente. pode ter tudo. Como pode ter tudo. Né? Então, Lages, ela tem dado salto quântico com relação à saúde. Lages é uma cidade muito guerreira. O povo de Lages é um povo que ajuda, é um povo solidário. E eu tenho muita honra de morar nessa cidade. Que ótimo. Que bom. Marcelão, é contigo. Comigo? Finalizou o nosso tempo, meu Então amigo. tá bom. Alexandra, obrigado pela tua presença aqui. A gente Obrigada a sabe vocês. que hoje a gente posicionou um pouco de quem você é, né, e as tuas atividades. Nós somos sabedores também que novos desafios vêm por aí. A gente deseja para ti muitas felicidades e que realmente você continue nessa linha de pensamento com muita sinceridade, com muita honestidade nos teus posicionamentos, que isso aí só dá mais credibilidade ainda para você, Alexandra, e para o profissional Alexandra também. Obrigado. Muito obrigada, eu sou muito grata.
Muito bom tê-la conosco hoje. Muito Conte conosco, sucesso na nova empreitada que vem por aí, né? Sim. E com certeza quem está nos vendo gostou e te conhecer um pouquinho mais, porque às vezes a gente vê a Alexandra, eu sempre chamei de Alessandra, desculpa, mas a gente não conhece a fundo a história. E é legal conhecer as pessoas antes de qualquer coisa e antes de julgar. Com certeza. Verdade. Um abraço a todos. Gente, Um abraço a todos. Um abraço a todos vocês. Se Deus quiser, na próxima semana estaremos aqui novamente, eu e o Alair Cel, juntos com uma outra pessoa, um outro convidado, sempre com o propósito, né, de mostrar as coisas boas que acontecem na nossa sociedade. Grande abraço a todo mundo. Apresentamos o sítio com 2 granjas de suínos, localizado em Mirador, Rio do Campo, Santa Catarina. Com um terreno de 50 hectares, este local abriga 2 galpões de 1.000 metros quadrados cada, com capacidade para alojar 1.600 porcos entre creche e terminação. Totalmente operacional, possui todos os equipamentos necessários e um trator automatizado para garantir eficiência. Além disso, conta com 2 casas, uma de alvenaria e outra de madeira. Destaque para o rancho e área de festa à beira da lagoa, equipado com dormitório, banheiro e churrasqueira, perfeito para momentos de lazer e confraternização. A propriedade ainda possui uma nascente de água que abastece as granjas e toda a propriedade, garantindo autonomia e sustentabilidade. Com 25 hectares destinados à lavoura, atualmente utilizados para pastagem, e 3 lagoas, oferece diversas possibilidades de cultivo e criação. A energia trifásica e o sistema de energia solar com 20 placas garantem um funcionamento eficiente e econômico. Não perca a oportunidade de adquirir este incrível sítio por R$ 4.500.000. Agende sua visita e venha conhecer essa propriedade única.